Agora que vocês já estão familiarizados com o tripé do sucesso, eu venho aqui para apresentar para vocês o funil de vendas. Nós falamos anteriormente sobre um funil, que foi o funil de conteúdo, no qual era baseado justamente no funil de vendas. E agora eu quero apresentar para vocês o funil de vendas. O funil de vendas, ele consiste num funil que vamos exemplificar passo a passo, são 5 etapas, digamos assim, para o seu cliente, o seu lead, o seu prospect passar até a etapa da venda. E aqui eu já venho fazendo um alerta. A maioria das mentoradas que eu vou analisar as abordagens, seja direct, WhatsApp, na conversa mesmo, ou até mesmo presencial, a maioria erra apenas no quê? Em não seguir esse passo a passo, em não obedecer essas etapas do funil e oferecer uma venda, fazer uma oferta para um lead, para um prospect que não está na fase que está pronto para a compra. Então eu vejo que as pessoas da área das vendas, principalmente se você tiver na sua clínica alguém que fique por conta disso, fica todo mundo ali com muita vontade de fazer acontecer, de bater a meta. Só que a gente tem que ter calma para fazer a oferta na hora certa. Então aqui eu vou ensinar vocês a gente começar a lidar com esse funil de vendas. Então aí, como vocês conseguem ver, a primeira etapa do funil de vendas é fazer a atração de novas pessoas. Então, aqui é a área que vai entrar uma grande quantidade de pessoas em contato com a sua clínica, com a sua secretária no WhatsApp, no Instagram, enfim, nos seus meios de comunicação. Logo em seguida, nós temos a etapa da conversão, depois entramos na etapa do relacionamento, depois a venda e depois a gente vai fazer essa análise tanto de acompanhamento, do follow-up dos pacientes, que também vejo que é uma área muito negligenciada por muitos colegas. Eles apenas comemoram ali a venda e abandonam aquele paciente. Lembrando que a gente precisa cada vez mais aumentar o tempo de permanência do nosso paciente conosco. Isso na área de vendas é chamado de LTV, Lifetime Value. A gente tem que aumentar o LTV do nosso paciente. Então, a gente não pode apenas vender uma vez e acabou. Nós precisamos pensar em vender várias vezes. Isso pra gente que trabalha com harmonização facial é muito fácil, aspas. Por quê? Os nossos procedimentos não são definitivos. Todos nós sabemos que nós temos um tempo que aquele procedimento fica ali agindo. Então, teoricamente, todos os pacientes que você atende, eles têm que retornar para fazer as manutenções. O Botox, por exemplo, a toxina botulínica, de 4 em 4 meses o paciente pode estar no seu consultório fazendo. Então, a gente tem sempre que pegar esse paciente que já confiou em você, que já acreditou em você. A gente não pode deixar esse paciente embora, então a gente tem que fazer essa etapa de acompanhamento. E essa também é uma etapa extremamente negligenciada aí pelas clínicas que eu já dei uma olhada e já me pediram consultoria. Então vamos lá, eu quero ver aqui com vocês etapa a etapa, vou voltar aqui, vamos ver etapa a etapa do funil de vendas. Então a parte da atração, quem vai fazer é a parte do marketing, que é o gerador de demandas. Mais adiante, nas aulas mais pra frente, nós vamos ver alguns aceleradores de captação de pacientes. Eu vou propor para vocês 7 aceleradores que a gente pode fazer para atrair mais pessoas para o nosso consultório, mas mais adiante eu vou falar com vocês sobre isso. Então aqui eu vou começar pela área da conversão. A pessoa chegou, e aí? O que a gente vai fazer com essa pessoa? Chegou o lead. Então, primeira coisa, esse público, na sua maioria das vezes, se ele vier por indicação, talvez não. Mas na maioria das vezes ele é um público frio, é um público que ainda não conhece a doutora, não conhece a sua clínica, não conhece a sua técnica, ou conhece muito
superficialmente, ele não tá pronto para comprar. Então, essa pessoa que chega inicialmente, você não pode já fazer uma oferta. E eu vejo, gente, que é nesse ponto que muita gente erra. Às vezes chega uma pessoa no WhatsApp e imediatamente a pessoa já fala assim, Botox é, sei lá, R$1.000, tenho vaga amanhã, vamos agendar? E aí aqui eu vou bater naquela tecla que eu já falei anteriormente. Vamos fazer analogia com o relacionamento amoroso. Quando você conhece uma pessoa, você não a pede imediatamente em casamento. Você desenvolve um relacionamento com ela. Primeiro vocês conversam para saber se vocês têm afinidades. Depois que vocês descobrem que sim, vocês têm afinidade, a coisa vai desenrolando. E com o processo de vendas é igual. Sempre lembrem dessa analogia. Eu não vou pedir em casamento que eu acabei de conhecer. A pessoa ainda está insegura, ela precisa entender o que você faz, o que a doutora faz. Não é para fazer oferta nessa primeira etapa. A gente tem que fazer algumas perguntas. Perguntar se ela já conhece, você veio, conheceu a doutora por onde? Porque aí a gente vai mapeando, imaginando o nível de consciência desse lead. Na etapa 3, eles não sabem que tem um problema. Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos fazer perguntas para que essa pessoa entenda que tem um problema e que nós temos essa solução. Por exemplo, uma pessoa vem se queixando de... Deixa eu ver se ela entrou em contato com a gente. Teoricamente, ela tem alguma queixa, né? Então, vamos pensar aqui que ela tem uma queixa que ela fala que quer fazer um preenchimento no bigode chinês. Vou inventar aqui um caso agora. E aí... Deixa eu beber uma aqui. E aí você vai falar pra ela, perguntar se então é o bigode chinês que tá te incomodando, esse vinco que deixa o rosto com um ar mais de cansado. E fulana, você tem reparado que o seu rosto tá caindo, que o seu rosto tá desabando, você tá notando assim um certo derretimento do rosto? Porque é muito comum os pacientes que nos procuram aqui se queixarem disso, principalmente os pacientes que estão por volta dos 30 anos, porque é a idade que a gente começa a ter um declínio na nossa produção de colágeno. Você tá sentindo isso? Aí a fulana que tem mais ou menos essa idade, você não vai falar isso, gente, pra uma menina de 18 anos, tá? Então você tem que ter noção se a pessoa tem mais ou menos essa idade pra gente soltar essa. Eu tô sentindo mesmo que tá meio mole, meu rosto tá caindo, tô sentindo. Então, fulana, isso acontece justamente em consequência dessa queda na produção de colágeno. E aí nós podemos utilizar algumas estratégias para começar, para potencializar essa produção de colágeno no seu organismo e que você não sinta esses efeitos cada vez maiores. Porque a queda da produção só vai piorando na medida que a gente vai envelhecendo. Pronto, a gente começa a nos relacionarmos, fazemos perguntas, as pessoas respondem e assim a gente vai entendendo até o que a paciente quer. Por muitas vezes, gente, escutem o que eu vou falar, por muitas vezes o paciente nessa hora começa a falar o que ele quer, a forma que ele gosta. Eu quero fazer, por exemplo, o preenchimento labial, mas eu quero bem pouquinho, porque eu quero muito natural. Então você já sabe que com esse paciente você vai sempre falar da palavra naturalidade, elegância. Então a gente tem que escutar. Quem trabalha nesse processo de vendas tem que aprender a falar menos e escutar mais. Porque muitas vezes o paciente dá todas as respostas do que ele quer que a gente fale para ele. Já na etapa 3, o paciente já entendeu que tem um problema, ele já considera a solução, mas ele ainda não sabe que é você que vai resolver esse problema dele. Ele não escolheu ainda você. Então é nessa fase que a gente vai começar a quebra de objeções, que a gente vai trazer as provas sociais, vamos trazer os depoimentos, vamos trazer antes e depois, vamos trazer todas essas quebras de objeções e provas sociais de forma que a pessoa enxergue valor e entenda que é você que tem a melhor opção para resolver o problema dela. E aqui ainda não vamos fazer a oferta. Aqui nós estamos ainda nos relacionando com o paciente. Já na etapa 4,
o paciente decidiu. Tá pronto para decidir. Aí agora nós fazemos a oferta. Reparem que vocês viram a quantidade de processos que nós precisamos passar para chegar finalmente na oferta. Como eu estava falando no início da nossa aula, o que eu vejo muitas pessoas que trabalham com vendas, muitas secretárias que não foram treinadas, muitos até os profissionais que fazem mesmo essa gestão de WhatsApp, de rede social, que não tem esse treinamento básico, essa orientação de funil de vendas. O lead manda uma mensagem perguntando, por exemplo, um preço, a pessoa de cara já responde e fala: amanhã tem horário, quer? Vamos agendar? Agende sua consulta? E a pessoa não está pronta para comprar, ela não vai comprar. E quando você age dessa forma, talvez alguém aí do outro lado esteja falando assim: ah, mas meus pacientes são assim, as pessoas que entram em contato comigo são assim, eu fecho, eu consigo vender. Você vai conseguir vender, pode ser até que você consiga, só que vocês lembram que o funil de vendas, ele é assim, a parte aqui de cima do funil é o topo do funil, que é a área que entra mais pessoas no nosso funil, para que lá embaixo saiam pouquinhas pessoas. Se você só tá vendendo para aquele pessoal que tá aqui embaixo, que é o pessoal que já tá maduro para tomar decisão de compras, e aquela galera lá em cima que você tá negligenciando, você poderia estar vendendo para elas também. Então, mesmo que você já venda, você trabalhe dessa forma e você já venda, você poderia estar vendendo muito mais. Você está deixando muito dinheiro na mesa. Então, aqui eu quero convidar vocês a fazerem um diagnóstico de em qual fase está o seu problema. É na fase da atração? A geração da demanda está baixa? Como que a gente vai saber disso? Quantas pessoas entram em contato por dia com você no WhatsApp da sua clínica? Ninguém. Opa. 2. Opa. Eu quero saber números. Vocês vão fazer esse levantamento para mim mais adiante. Vocês concordam que se a gente tem poucas pessoas entrando em contato, a gente vai ter poucas pessoas passando pelo processo do funil de vendas e poucas pessoas vão sair lá no final, no fundo do funil? A gente precisa de um número maior de pessoas entrando aqui em cima do funil, de forma que menos pessoas vão passar até a última fase do funil. Se a gente já tem poucas pessoas entrando no funil, como que você quer que lá embaixo saiam bastante pessoas? Você não vai conseguir fazer muitas vendas. Então, às vezes, o seu problema é na geração de demanda. Você precisa ter mais gente entrando no seu funil. Primeira coisa, a gente precisa de gente no funil. Aí a gente começa a trabalhar. Como eu falei, mais adiante a gente vai falar de alguns motores que a gente vai plugar nas nossas engrenagens para dar uma acelerada nessa demanda, nessa geração de demanda. Se você não gera demanda suficiente para converter ou não está gerando leads qualificados. Eles agendam, porém não comparece. Aí também não é bom. Onde que pode estar o problema? Será que é o jeito que a sua funcionária está falando no WhatsApp? Ou você mesmo está demorando para responder? Não está passando uma segurança? A pessoa, por isso que quando a pessoa entra em contato, a gente vai falar desses processos mais adiante, tá? Mas só para vocês entenderem, a pessoa entra em contato, não é assim, quero agendar um botox com a doutora. Ah, tá bom, tem horário amanhã. Ah, marcado, pronto, tchau. Não. Nós vamos gerar relacionamento para a pessoa ver valor naquela consulta. Se a pessoa vê valor naquela consulta, a chance dela não comparecer vai ser muito menor. Então, por isso que eu vou querer que vocês mapeiem os processos de forma que a gente consiga identificar aonde que está o gargalo, aonde que a gente precisa começar a mexer aí nas engrenagens do motor de vendas de vocês para saber onde que está o problema. Às vezes você está com problema em todas as fases, mas a gente precisa identificar em qual fase que a gente precisa começar a mexer. A primeira coisa que eu tô falando pra vocês, por isso que eu coloquei como primeiro tópico aqui nesse slide. Se você não tem geração de demanda, a gente não tem mais nada. A gente não tem funil. Porque se ninguém tá entrando aqui no topo do funil, como é que vai sair aqui embaixo alguma venda? Entendeu? Então a gente vai analisar isso aqui juntos, de forma que a gente vai buscar o gargalo
do seu negócio. Ou então você está agendando pacientes que eles aparecem sim na consulta, mas eles não fecham o procedimento. O que será que está acontecendo na sua consulta? Será que você não está conseguindo passar o valor e utilizar os mecanismos certos para passar a importância daquela pessoa fazer aquele determinado tratamento contigo? Ou você até vende, só que você só vende tickets muito baixos. Eu planejo aqui o tratamento anual e ele quer só o Botox. Ou ele até compra de você, mas não fideliza. Comprou uma vez e foi pro mundo. Gente, a gente não pode deixar o nosso paciente solto e ir pro mundo. Porque no mundo tem um monte de clínicas que fazem a mesma coisa que você. Tem um monte de profissionais ofertando a mesma coisa que você. Então, por isso que a gente tem que fazer todo esse processo e o acompanhamento também do profissional. Agora eu quero mostrar um cenário aqui, um caso clínico de um case de uma das minhas mentoradas. Eu quero que vocês entendam um pouquinho das porcentagens que a gente tem, que é uma porcentagem assim boa, considerada boa. Aqui foi feito um investimento de R$2.000 no tráfego pago. Então, assim, nós conseguimos gerar 400 leads, então 400 pessoas entraram em contato via WhatsApp. Dessas 400 pessoas, conseguimos agendar 10%, então 40 pessoas foram agendadas. Dessas 40 pessoas, 24 compareceram. Das 24 que compareceram, 22 fecharam. Então, a gente olhando assim rapidamente, tivemos uma quantidade boa de agendamento, mas tivemos muitas pessoas faltando. Muitas. Eu considero muitas pessoas faltando. 60% só que apareceu. Então, a gente tem que trabalhar aqui, nesse caso, para diminuir essas faltas. E aí eu vou falar algumas opções mais adiante com vocês. Se aqui na captação eu tivesse 50 pessoas e eu fosse colocar só 10% de pessoas para agendar e a gente fosse seguindo essa mesma porcentagem, talvez a gente não faria nenhuma venda. Agora vocês começam a entender, agora eu mostrando os números, a importância de ter bastante pessoas no nosso topo do funil, entrando no nosso funil, entrando no nosso processo, porque esse número só vai diminuindo até a quantidade de vendas que vai ser feita. Claro que não adianta serem muitas pessoas desqualificadas que não vão comprar nunca de você. Não, a gente vai fazer um funil de forma que vai fazer um tráfego de forma que a gente atraia pessoas que a gente julgue que são pessoas que podem comprar da gente. Mas se você coloca poucas pessoas entrando no seu funil, o processo de venda já está por um fio, já está com a cara do fracasso, tá bom? Então, por isso que lá anteriormente eu falei, primeira coisa, tem poucas pessoas chegando em você, geração de demanda tá baixa, primeira coisa que a gente precisa fazer é plugar algumas engrenagens que a gente vai falar mais adiante, tá? Então aqui, com esses 22 pacientes que fecharam o tratamento, o faturamento foi de 43.200, o custo por lead foi mais ou menos de R$5, o ticket médio de cada paciente foi mais ou menos R$2.000. Aí agora que vocês estão vendo números, eu preciso falar para vocês que a gente vai precisar fazer um levantamento dos números de vocês, para que a gente entenda aonde está o problema. Então aqui eu quero que vocês façam um levantamento. Quantos leads vocês receberam? Quantas consultas foram marcadas? Quantas pessoas compareceram a essas consultas e quantas pessoas fecharam tratamentos. E coloquem também os que fecharam tratamentos, os valores dos tratamentos para a gente fazer o ticket médio também. Vou fazer de quanto tempo? O ideal é que a gente tenha mensal. Eu gosto de fazer mensal e semanal. Mas vocês façam como vocês acharem mais fácil. Se quiser fazer inicialmente aí dessa semana e do próximo mês, fazer do início do mês,
adiante, eu acho que é interessante. Mas aqui no consultório eu gosto de fazer mensal. E semana a semana a gente também vai vendo isso, porque quando você faz num período mais curto de tempo, a gente consegue ir fazendo ajustes mais rapidamente. Eu não preciso esperar um mês inteiro passar para eu perceber que tá tendo alguma coisa ali no fechamento que não tá rolando. Ou que tá acontecendo alguma coisa ali no agendamento que as pessoas não estão vindo, entendem? Por isso que eu gosto de fazer semanal e depois a gente faz o mensal, tá bom? Então agora eu convido vocês a fazerem esse exercício. Não vão para a próxima aula sem ter feito esse exercício, que vai ser assim muito importante para vocês fazerem o diagnóstico de onde que tá o problema aí no consultório de vocês, tá bom? Eu espero você na próxima aula. Tchau!